Olá pessoal dos Menores da Fé, estamos começando mais um vídeo. Aqui é Ricardo Freitas e Thiago. Olha, essa semana passamos um aperto, não conseguimos fazer os vídeos, né, Thiago? Foi complicado. Mas graças a Deus a gente conseguiu hoje marcar um horário para fazer esse vídeo, para fazer essa pregação para vocês, que a gente já fica incomodado de não fazer, né? De não fazê-lo. É verdade. E falar da palavra de Deus, né, Thiago? É sempre bom, né? Porque as pessoas já falam de outras coisas e fazem outras coisas, né? E falar da palavra de Deus sempre é bom. Sempre comentar sobre Deus é bom, né, Thiago? Verdade. A partir do momento que a gente comenta, confessa sobre as coisas de Deus, né? Automaticamente a gente está se alimentando também, nosso espírito, nossa alma, nos fortalecendo quem está vindo, acompanhando o canal aí também. Isso, sujeitá-vos a Deus e resistir ao diabo, né, Thiago? Com certeza. Olha, a nossa palavra de hoje vai falar sobre... A pregação de hoje, o tema é o verdadeiro evangelho, né? As pessoas nem sabem o que significa de fato a palavra evangelho, né? A palavra evangelho significa uma boa nova, uma boa notícia, né? E dá relação ao nascimento de Cristo. Ou também significa, a palavra evangelho significa na sua totalidade conceitos e preceitos de Jesus Cristo, ou doutrinas de Cristo, né? Infelizmente, o que tem acontecido hoje no evangelho é completamente diferente. De ver pregar o Jesus Cristo, prega mais o homem do que o próprio Cristo, né, Thiago? Então, na verdade, as pessoas estão pregando a si mesmas, né? Vendendo as suas filosofias, os seus achismos, né? E estão deixando de lado o verdadeiro ensinamento, que é o que Jesus deixou pra gente, né? Pra gente seguir. Isso mesmo. Aí, então, eu trouxe um versículo, trouxe um versículo chamado 2 Coríntios capítulo 4, ou capítulo 4, versículo 4, que fala bem assim. Eu vou ler aqui para vocês possam entender. Peço que vocês abram essa passagem, né? E leiam também em casa, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Duas palavras, o Deus desse século. O que seria o Deus desse século? O que seria o Deus desse século, Thiago? O Deus desse século, né, ele fala, é o que o diabo ele tem feito no dia de hoje, né? Ele tem deturpado a palavra de Deus e fazendo de tudo para que você que está vendo aí o canal não compreenda a palavra de Deus, não dê crédito à palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala o Deus deste século, está se referindo a isso. É o mal que deturpa a palavra de Deus. Tenta fazer uma... como é que eu posso dizer a palavra? Fugiu a palavra agora, rapaz. Uma analogia, uma coisa assim? Isso, uma analogia do que é realmente a palavra de Deus, né? Isso. E tem muita gente caindo nessa, porque a palavra de Deus, uma das primeiras coisas que ela faz, ela confronta o seu eu. A palavra de Deus, ela vai te exortar, ela vai te repreender, ela vai falar aquilo que você não quer ouvir, mas é aquilo que vai transformar a sua vida. E tem muita gente que só quer ouvir o que ela quer, aquilo que agrada a ela, tá entendendo? E a palavra, o evangelho, ele não é assim. Se o evangelho, ele acaricia o seu ego, então ele não está funcionando em você. O evangelho verdadeiro, ele vai te incomodar, ele vai te confrontar os seus sentimentos, confrontar o seu, tudo aquilo que você construiu ao longo de sua vida. O evangelho ele vai confrontar isso aí tudo, né, Ricardo? Com certeza. Olha como é o espírito. A palavra central é isso, o espírito, como a gente está coligado, né? A gente não conversou antes de começar essa pregação, de fazer essa live, né? Esse vídeo. A gente não conversou ainda. E agora mesmo ele acabou de falar uma palavra que eu tinha guardado para falar no final. Eu não vou nem falar aqui agora, mas você vai ver que o contexto que ele falou aqui agora é a base totalmente dessa palavra. Porque, por exemplo, quando Jesus ele vem para a Terra, antes dele nascer, existe a lei de Gamaliel, Thiago, né? Olho por olho e dente por dente. É por isso que quando fala assim, ó, antes de Cristo, depois de Cristo, você vê que a vinda de Cristo é tão fato, é tão verídica, a pessoa pode ser até ateu, ela pode ser ateísta, não acreditar em Deus, mas o fato é, a história reconhece o nascimento de Cristo. A história reconhece, porque fala antes de Cristo e depois de Cristo. Por que isso? Simples, porque Cristo ele vem com o evangelho pregando amai teu próximo como a ti mesmo. Na época que olho por olho e dente por dente. Você vê é o confronto, né, que eu acabei de falar. Rapaz, é muito impactante isso. Outras palavras. O que isso quer dizer? O evangelho é tão forte que faz uma rachadura no tempo.
Faz uma rachadura no tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. A história se divide em duas. Outras palavras, o evangelho é tão importante, tão impactante, que é mudado a história do planeta Terra. Só que hoje em dia, como disse esse versículo, o Deus desse século tem cegado esse entendimento. Eu digo com a certeza, hein, Tiago? Eu digo com a certeza que se Jesus ele nascesse hoje, no meio do evangelho, como ele é visto hoje, ele também seria crucificado. Por quê? Porque as pessoas não pregam Cristo, não pregam o evangelho, mas pregam o próprio homem, o desejo carnal, a lascívia, o desejo de massagear seu ego. Foi como o Tiago acabou de falar aqui agora. Outras palavras, eu vou falar aqui agora que eu separei aqui. Ó. A pessoa não lê a Bíblia, Tiago. Esse é o grande problema da humanidade hoje. Não lê. Ela vai para a igreja, assiste a reunião, mas não lê a Bíblia. O que ela vai ler na Bíblia? O que ela vai ler? Versículos motivacionais. Verdade. Ela não lê a Bíblia. Ela não fala assim, o que significa evangelho? Você pergunta a um cristão hoje, fala assim, vem cá, irmão. O que o evangelho para você? O que é evangelho para você? Aí ele vai dizer, não, para mim evangelho é aquela palavra que fala assim, 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá até aberta a Bíblia na casa dela. Isso, a Bíblia está lá aberta neste versículo, como se fosse um amuleto. Ok? Como se fosse algo que tivesse trazer energia positiva para ela, mas ela não sabe o que é realmente a palavra evangelho. A importância do evangelho na história da humanidade e na história do cristão de verdade. Isso é fato, isso é verídico. Foi como o Tiago acabou de falar aqui agora. Ele falou no começo, eu nem tinha... Eu tinha isso para você, Tiago? Outras palavras, olha o Espírito. Olha o Espírito. A palavra fala que a pessoa, Deus fala assim, se não me engano o versículo fala, não lembro muito bem onde está esse versículo, mas fala assim, essas pessoas vêm até a mim, mas o coração delas estão mais distante. Verdade. Elas me adoram com a língua, mas o coração está longe de mim. É o que acontece hoje. A pessoa é incapaz de ler um versículo para poder se modificar. Ela julga as pessoas, ela é arrogante, ela é prepotente. Mas quando chega na hora de ser motivacional, ela é cristã, ela é evangélica. Ela recebe um versículo abençoado. Olha, eu tive uma promessa hoje. Quando ela recebe um versículo que é modificar o espírito dela, modificar o caráter dela, o que ela diz? Ela diz uma coisa, olha, essa pregação foi pra mim não. É pra fulano, o fulano não veio hoje, que pena. Nunca é pra ela, o fulano não veio hoje, é pra fulano. Mas ela tá na pregação ali, ela tá num culto, mas ela não quer escutar aquela palavra. Às vezes a pessoa, ela não quer ouvir, ela só quer ouvir o que é bom. O que agrada o que agrada o espírito, o espírito não, a carne dela. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para trazer a separação. A palavra dele é como se fosse uma espada. Ela separa medula, ósseo. Não é isso, Tiago? O sangue separa tudo. Divide tudo. Outras palavras, ela quer separar o homem do carnal pro espiritual. É claro que é impossível você ser espiritual. É óbvio. Hein, Tiago? Às vezes a gente tá aqui conversando, tá? Eu e o Tiago conversando. Como tá escrito na Bíblia. Aquilo que é bom, eu não faço. Mas aquilo que é o quê? Ruim. E haja um comentário de alguma coisa que não é de benefício nem para mim e nem para ele. Não edifica nem eu nem ele. Mas acontece porque somos carne. Somos imperfeitos. Não é que a gente vai ficar num pecado. Porém, a gente peca, mas não vive através do pecado, né, Tiago? Com certeza. E é como tem uma palavra que fala que não vos conformeis com este século, né? Sim. Mas lutai pela renovação da vossa mente. A única forma de você renovar sua mente em meio a um século tão podre que a gente está vivendo ultimamente é com a palavra de Deus. É você degustar, se alimentar da palavra de Deus. Como eu falei, não é você pegar a palavra e ler os versículos que vai agradar você. Fica separado. Como eu falei, o versículo, a palavra que vai mudar a sua vida radicalmente, transformar, é aquela que vai de encontro com o seu ego. Vamos lá, quer ver uma coisa? Perdão. O Senhor Jesus fala, perdoai, para que sejas perdoado. Será que você tem a capacidade de perdoar aquela pessoa que te machucou? Até você que foi abusado na infância por um parente seu, será que você já perdoa essa pessoa? Verdade. Será que você tem condições de perdoar essa pessoa? Mas é isso que o próprio Senhor Jesus ensina no Evangelho. Perdoai para que sejam perdoados. De repente você perguntar, se você quer ser salvo, você quer ir para o céu? Quero. Mas como é que você vai para o céu se você não perdoa?
Como é que Deus vai perdoar você se você não perdoa essa pessoa? Então essa é a essência do evangelho, é confrontar você para que você se torne uma pessoa muito melhor. Verdade. Mas só pode se tornar melhor com confronto. Isso. Né? Com certeza. Olha como o Tiago fala, ele toca logo na ferida. Perdão. Perdão. Olha, existem pessoas que é cristão, diz, né, que a pessoa dessa não é cristã, e não perdoa. Olha, eu não consigo perdoar fulano, não. Eu não consigo nem escutar a voz dele. Isso é perdão? Não existe. Isso não existe. Ela faz como Pedro fez. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Pra ver se tem um limite. Ela quer um limite. O irmão não pode errar. Quer dizer, pessoal, pelo amor de Deus, todos os dias nós pecamos e ainda assim Deus nos perdoa, porque não podemos perdoar o nosso irmão. Verdade. Certo? Eu também sou pecador. Existem pessoas que me machucaram, sabe, profundamente. E até hoje tem me machucado profundamente. E elas sabem, elas percebem. Mas de fato, meu coração, diante de Deus, de madrugada eu oro por elas. E peço, meu Deus, tenha misericórdia. O perdão não é por elas. Hein, Thiago? O perdão não é por elas. O perdão é pra você. Se resume a você mesmo. O perdão, a mágoa. A mágoa é simplesmente isso. É você tomar um copo de veneno e esperar a pessoa morrer. Você tá se envenenando. E a pessoa nem sabe que você tá sofrendo por isso. Tá nem aí. Perfeito o que o Thiago acabou de falar. A pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa te machuca e ela mesma nem percebeu. É verdade. Entendeu? O perdão é pra você. O perdão é pra você. Foi como o Thiago acabou agora de falar do versículo. Né? Que esse século temos que ser luz nesse século. Luz. Hoje em dia as coisas estão tão diferentes que a banana come o macaco. Verdade. E o porte então, nesse ponto. urina do cachorro. E se for ao contrário, é errado. Não, tá errado. Isso aí tá errado, isso aí não. Por quê? Porque como pode dizer a palavra certa? As boas coisas, né? As boas índoles, é ao contrário. O errado é certo e o certo é errado. Errado, Entendeu? É por isso que eu digo de fato que se Jesus Cristo nascesse nesta época, ele seria morto. Olha as igrejas como estão. As pessoas, elas pregam não Jesus. Tem igreja que prega, vai falar da Bíblia, nem fala de Jesus. Fala de outras coisas, fala de ofertas e outras coisas também, de política. Vou logo entrar na situação aqui agora. Verdade. Que é bem contrito e atrito, né? Falar algo, porque é bem frenético falar de política, porque estamos perto da política, então, da eleição. Então as pessoas, elas estão à flor da pele, Thiago. Verdade. Acabam usando o evangelho por os seus próprios proveitos, né? Isso, defendem. Olha a expressão. Hoje em dia, na política, na igreja, a pessoa defende mais a pessoa que vai eleger, né, o candidato, do que o próprio Cristo. Verdade. Do que o próprio Cristo, não, que o candidato que é o Messias. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias. Não estou aqui fazendo apologia a nenhum candidato. Nem vou citar o nome de nenhum candidato aqui, presidente, a governador, a deputado, ninguém. A gente está fazendo essa live aqui, essa pregação aqui, é para que sua alma seja salva. Não estamos fazendo aqui para o nosso real prazer. Não estamos fazendo aqui isso para poder se vangloriar. O senhor ganha quanto? Nada. Eu não ganho nenhum real. Nada. Eu não ganho um real. Para ser sincero, você está fazendo essas pregações aqui com nossos custos. Na nossa casa. No nosso condomínio. Na nossa vida. Estamos fazendo isso aqui porque a gente precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A gente quer voltar para Deus. A gente quer levar essa palavra de ânimo para as pessoas. A gente quer converter. Entendeu? Hoje em dia a luz tem sido apagada mais. Há quanto tempo você não vê uma pregação de palavra de ânimo, de fé, de verdade? Mas sim uma palavra de conforto. Porque isso, como está se negar o versículo que eu acabei de dizer. Que, como eu falei para Tiago aqui agora, as pessoas não buscam a palavra para poder mudar, mas buscam a palavra para se superar financeiramente, mentalmente, mas não busca a palavra para se mudar, para mudar o coração, para buscar Jesus, né, Tiago? Para se tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa transformada, né?
Porque as pessoas só vão buscando seus próprios interesses hoje em dia. Tem gente que procura uma palavra de conforto para sua vida sentimental, amorosa, para a vida financeira, como você acabou de citar. E o Evangelho não foi feito para isso. O Evangelho foi feito para transformar a sua vida. Transformar de maneira radical. De maneira radical. Se eu for parar para contar a você quem eu era antes do Evangelho, muita gente vai ficar chocado. Chocado. Né? Tá chocado. E eu vejo o efeito do Evangelho até hoje na minha vida. Com certeza. E não é que parou por aqui, não. A cada dia que passa, eu vejo a ação do Evangelho transformando a minha vida. Não pense que eu sou perfeito, não. Eu peco todo dia, cometo erros todo dia. Mas eu luto todos os dias pedindo misericórdia a Deus para que Ele continue a me transformar. E que os meus ouvidos continuem sensíveis para ouvir a voz de Deus, para que eu possa estar em constante renovação, como a própria palavra fala. Não vos conformeis com esse século, mas lutar pela transformação da vossa mente. E é isso que é a minha luta diária. Né, Ricardo? Com certeza, a nossa luta diária é matar a nossa carne. É verdade. Olha, pessoal, infelizmente o nosso tempo está acabando, certo? A gente vai indicar um filme perfeito para essa pregação de hoje, que se chama A Cabana. Se você ainda não assistiu, procura esse filme. O filme é muito bom. É muito bom esse filme. Eu vou colocar um link aqui embaixo para que vocês possam assistir esse filme, certo? E peço que para a semana que vem, se vocês puderem assistir de novo esse vídeo, né? Curtir nosso canal, vai lá dar um like aqui embaixo, né? Compartilha isso, compartilha, dá essa palavra. Às vezes essa palavra não foi nem para você, mas algum amigo seu de convívio, da sua roda de sociedade, precisa ouvir essa palavra. Então vai lá, dá uma compartilhada, curte, né? Comenta aqui embaixo o que você achou da palavra, se você não gostou, se você quer mudar, se você quer ter um coração novo, o que é que eu faço, né, Thiago? Com certeza. Procure mergulhar no Evangelho. Tenha sede de conhecer o verdadeiro Evangelho. Não aquela palavra que vai massagear o seu ego. Porque pode até massagear o seu ego, mas não vai mudar, não vai transformar. Mas se preocupe em transformar a sua vida, que eu tenho certeza que se você se permitir ser transformado por Deus, Ele vai fazer o inacreditável na sua vida. Verdade. Pessoal, ficamos aqui. O Visionário da Fé volta semana que vem. Valeu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.